Alô, alô, salve, salve, seja muito bem-vindo porque tá no ar os Donos da Bola com tudo sobre o futebol mineiro. Hoje tem assunto em venda do Shopping Diamond, pelo Conselho do Atlético, né, aprovou essa venda. Tem no Cruzeiro a venda de ingressos, hein, tá bem acelerada, jogo ainda na semana que vem, já tem um bom público. Ainda tem a prévia, né, desse jogão entre Atlético e Palmeiras, jogo de líderes do Campeonato Brasileiro, tem ainda o Cruzeiro, vai ter desfalque para sexta, desfalque importante, a gente vai discutir isso aqui. E para falar comigo, temos os nossos convidados, Breno Galante, Alexandre Dolabella e Thiago Valu. Vamos começar então falando dessa aprovação da venda de 49,9% do Shopping Diamond, a negociação que deve girar em torno aí de 300 milhões de reais, dinheiro que vai ser usado para quitar dívidas. O repórter Gabriel Marques tem os detalhes. Um dia histórico para o Atlético Mineiro. Na tarde dessa segunda, o Conselho Deliberativo aprovou a venda dos 49,9% que restavam ao clube do Diamond Mall. A promessa é de que os mais de 300 milhões de reais da transação serão usados na quitação das dívidas onerosas, aquelas com as maiores taxas de juros. Assim, o time estaria vendendo uma parte do passado para tentar garantir um futuro melhor. E olha, o projeto só não teve 100% dos votos porque alguém errou o dedo na urna. Por não ter lido o texto corretamente, estou com problema de visão, etc., acabei colocando no uso não. Então, mais uma vez, gostaria de informar que o meu voto é sim. A votação aconteceu no mesmo dia da inauguração do Estádio Municipal Presidente Antônio Carlos, a primeira casa do Galo. Com capacidade para 5 mil torcedores, o Estadinho da Colina testemunhou times históricos, entre eles o Trio Maldito, com Jairo, Saíde e Mário de Castro. Porém, na década de 50, o Galo passou a jogar no recém-inaugurado Estádio Independência. Anos depois, em 1994, o Estádio Presidente Antônio Carlos foi demolido para a construção do Diamond Mall. A outra metade do shopping, que pertencia ao Atlético, foi vendida em 2017 por 250 milhões de reais para dar início à construção da Arena MRV, futura Casa do Galo. Parabenizo aqueles que no passado tiveram a brilhante ideia de construir esse patrimônio para o Atlético e hoje ele está sendo tão útil para que possamos equilibrar as nossas finanças. No ano passado, os juros da dívida onerosa deixaram um prejuízo de 87 milhões de reais aos cofres do Galo. Segundo o balanço do time, o total dessa dívida está na casa do R$500 milhão. Para este especialista, a ideia de vender agora é para que o patrimônio não perca valor com os juros no futuro. Menos de 1% da receita do clube vem através desse ativo, né, que é um imobilizado. E o clube paga mais de 80 milhões por ano de juros, né, de encargos financeiros, entre outras coisas do passivo dele, né, a gente começa a perceber que, anualmente, esse ativo, na verdade, essa propriedade vai se diluindo. Você vai perdendo o valor, porque, afinal de contas, você está utilizando o valor que está imobilizado aqui para pagar juros em outro ponto. Pois é, aí o comentarista, o especialista em mercado financeiro, já deu a letra. É por aí, Alexandre Dolabella? Não vale a pena ter um bem que te proporciona menos dinheiro do que você está pagando efetivamente com os juros das dívidas? Boa tarde, André. Boa tarde, colegas, pessoal de casa. Eu tenho, assim, 3 ponderações que eu faço sobre essa negociação do Diamond, né? Primeiramente, concordo, o especialista, inclusive, falou bem aí, né? Um ponto de vista que tem que ser levado em conta. O primeiro ponto meu sobre esse assunto é que, assim, aparentemente era inevitável mesmo a venda do shopping nesse momento para o Atlético, né? Já se falava disso há algum tempo, a importância que esse dinheiro teria para poder dar uma amortizada nessa dívida e permitir que o clube trabalhasse de forma mais tranquila, né? Então era um caminho meio sem volta essa negociação do Diamond. Mas o segundo ponto que eu queria fazer assim é que eu só não gosto desse clima de festa, sabe? Uhum. Parece que o Atlético está anunciando uma coisa maravilhosa, assim. Não está anunciando uma coisa maravilhosa, o Atlético está perdendo um patrimônio. Né? Esse patrimônio está sendo perdido porque gestões não foram boas o suficiente, né?
e gestões acabaram prejudicando muito as finanças do clube, né? E são esses que estão votando e comemorando a venda do shopping e tudo, são os mesmos que acompanharam ao longo de todos esses anos essa dívida acontecendo e fizeram pouco ou nada para poder controlar essas dívidas antes. Então deixaram chegar numa situação que agora o Atlético acabou se vendo obrigado a vender um patrimônio. Então não tem fogo de artifício, não tem festa, não tem comemoração com isso não. O Atlético está perdendo um patrimônio importante que poderia render muito para o clube no futuro por uma correção de curso. Né? Não é uma coisa boa igual anunciar a construção de um estádio ou uma coisa assim. O Atlético está perdendo um patrimônio por causa de erros que foram cometidos anteriormente. Né? E aí o terceiro ponto é que até participei do programa algumas semanas atrás e eu falei isso naquela oportunidade, né? A venda de um patrimônio ela precisa servir como aprendizado para o clube. O Atlético precisa olhar para o que aconteceu e aprender com isso. Né? A gente não sabe, não tem informação oficial ainda sobre o clube se transformar em SAF ou algo do tipo, né? E enquanto isso não acontece, o clube precisa tomar muito cuidado, porque a dívida que foi feita e agora está sendo amenizada com a venda do shopping, ela não pode voltar. Porque se essa dívida voltar, o clube não vai ter mais um patrimônio como esse para poder vender, né? E aí você não acaba virando uma bola de neve, você não consegue mais administrar o clube de forma segura, né? De forma responsável. Não acho que é o que vai acontecer. O Atlético dá demonstração de que tem hoje uma ideia mais responsável de administração, tem pessoas que parecem ser sérias, que estão querendo realmente sanear o clube e colocar o clube numa situação mais confortável, mas é um cuidado que precisa ser tomado porque é um dinheiro que não volta mais. Esse dinheiro vai ser usado agora para o pagamento das dívidas, pagou a dívida, acabou o patrimônio, acabou o dinheiro. Acabou milho, acabou pipoca. Né? Então, é um cuidado que o Atlético precisa ter, mas que realmente era um caminho sem volta mesmo a venda do Diamond nesse momento, pela situação financeira do clube. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o vice-presidente do Atlético que está fazendo uma proposta ousada aí, hein? Quem der desconto vai receber antes. Ô, Breno Galante, bem-vindo novamente. No balanço, inclusive, o Atlético já faz uma previsão, 350 milhões, e tem aquela questão das dívidas onerosas. A ideia é essa, pegou o dinheiro, já pagar essas dívidas, porque pagar 87 milhões de reais em um ano de juros é inviável, né? Boa tarde, André, Valu, Alexandre, a turma de casa está assistindo. Eu acho que ontem foi mais um grande passo do Atlético visando a sua reestruturação, né, e o saneamento dessas dívidas. A primeira parte do Diamond foi vendida e o Atlético conseguiu e vai conseguir construir um estádio que vai dar uma receita que não estava esperada para o Atlético. Então, ele trocou um valor por uma receita que ele vai ter por vários anos aí. Então, para mim, um grande negócio. Agora, você pegando aí, como esse estudo que foi dito aí pelo economista, o Atlético fez um estudo e mostrou para todos os conselheiros que a questão da dívida, ela não tinha outra saída a não ser a venda do Diamond. E aí eu confio muito, sabe? Quando você tem pessoas por trás como Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e o próprio presidente do Atlético, são pessoas que são excelências no ramo de negócio que eles trabalham. Tem uma consultoria que fez todo um trabalho, um levantamento e não tinha outra solução. Você conversa com todos só viam essa solução. E aí eu acho que é importante a gente ver o conselho, né, que foi muito bem instruído em relação a tudo e ter uma unificação e uma pacificação dentro do Atlético. Todos foram lá, todos votaram, todos a favor. Isso é uma coisa importante. E, claro, projetar um time da grandeza do Atlético, que está projetando muito mais que seu estádio, tem que terminar com essas situações de dívida. Não tem outra situação. Agora, o que o vice-presidente está propondo, se der certo, que ótimo. Aí as dívidas que vão constar ainda no Atlético é o Profut, né, que está sendo parcelado, que é tudo tranquilo, o Atlético você consegue levar, e com a família Menin, que não tem essa pressa toda. Então o Atlético vai ter um tempo para respirar, sabe, dar uma oxigenada aí e também manter um time competitivo, né? Salário em dia, grandes contratações, que é o que o torcedor quer. Porque tudo isso não vai funcionar se você não tiver um grande time. É o time que faz vender camisa, ter galo na veia, ter estádio lotado e o Atlético contendo as suas dívidas, como vai fazer, eu acho que vai dar certo. Agora, André, a gente ficar de olho no próximo passo, que é conseguir chegar ao valor que está no orçamento. Né? Que é ver se vão acontecer essas propostas aí, já tem proposta que foi formalizada, né? E torcer para que consiga vender por um preço, né, que consiga equacionar. O presidente deu a palavra dele, todos os 4 R's se comprometeram,
né, Alexandre, de pegar esse dinheiro para quitar as dívidas. Não tem outra finalidade. Então, que isso seja feito. E eu fico aguardando agora o Atlético fazer a reformulação do seu estatuto, que é o que tinha que ter andando paralelo para poder ter uma maior responsabilidade, inclusive fiscal das pessoas que estão todas envolvidas, para que não aconteça como nos outros anos. Exatamente. Eu vou vender uma coisa, eu vou ter alguma atitude, eu saio e deixo para o meu sucessor resolver o pepino. Não. O Atlético tem esse planejamento de reestruturar isso para que as pessoas tenham mais responsabilidade nos seus atos com o estatuto. Então agora, próximo ponto é ver essas propostas e reformular o estatuto no Atlético. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir o vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, está fazendo uma proposta ousada aí para os credores. Vamos ver o que ele falou. É justamente a partir de agora, vamos criar regras para a venda. Então, isso aí vai ser feito uma comissão, o doutor Castelar terá participação preponderante nisso. Depois, se isso se ajustar, se houver a venda, não é? Se o mercado vir e receber esse imóvel, nós vamos realmente fazer um trabalho grande aí. Mas não só eu, mas toda a diretoria, no sentido de nós negociarmos esse passivo nosso. E desde já falo, quem tem aí algum crédito para receber do Atlético e me dê hoje 50% de desconto para receber à vista. Quem for se julgar credor do Atlético, nós já estamos aí, desde que nos dê um bom desconto. Vender no shopping, não vale a pena sonhar, mas é a realidade, é o que nós vamos tentar fazer. Tá aí o José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir essa fala dele, porque antes eu quero falar desse estimulante sexual dos Incas. E para falar, vamos chamar um especialista, vamos fazer o seguinte. Doutor Geraldo, vem para cá, vamos falar desse produto maravilhoso, eu tomo. Quem pode tomar a maca peruana? André, boa tarde, boa tudo tarde. bem? Maca peruana é um suplemento que pode ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres, extremamente seguro e pode ajudar bastante, como você falou, na questão do desempenho sexual. Além do desempenho sexual, tem mais vantagens? Quem está em casa aí, está querendo tomar, o que pode agregar valor ali na vida dele? Além de melhorar desejo sexual, maca peruana também vai te ajudar a ter mais disposição, mais energia no dia a dia e pode ajudar no trabalho, no treinamento também. Pois é, eu, inclusive, sou testemunha, tenho tomado e energia, o dia da pessoa fica melhor, né? Não é só aquela hora que todo mundo gosta, mas o dia a dia tem muitas vantagens, né, doutor? Com certeza. A qualidade de vida sexual é importante, mas tem outros benefícios também que a pessoa pode aproveitar. E tem desconto? Como é que funciona aí? Comprou 3? Tem desconto. As informações estão ali na tela. Opa! E aí tá lá, ó, tem QR Code, tem o telefone 319-8343-3180, inclusive é o WhatsApp. Comprou 3 potes, você vai ganhar 30% de desconto. Olha só, vou contar um relato pessoal. Comecei a tomar, tal, tranquilo, não esperava nada. Esposa está grávida, 7 meses, daqui a pouquinho tá chegando a Helena. Quer fazer igual? Maca Peruana Primers. Muito obrigado, doutor. Bacana, André. Prazerão, valeu pela visita. Tudo de bom. Você aí de casa também tome sua Maca Peruana Primers para fazer bonito. Muito obrigado, doutor. Grande abraço. Vamos falar então, gente, dessa questão, dessa proposta tentadora, né? O tentadora para o Atlético e também pode ser bom para os credores. Valu, 50%, deu desconto. O Atlético vai adiantar na fila. E aí, tá fazendo o correto, né? Tá tentando negociar as dívidas da melhor forma para ele. Sem sombra de dúvidas. Boa tarde para você, André, para o Breno, também para o Alexandre, em especial para o telespectador ligado aqui no Donos da Bola. Eu acho que o próximo passo, o Breno chamou bastante a atenção e eu diria também que é muito importante que esse dinheiro, quando acontecer efetivamente a venda, né, que já está devidamente autorizada, é importante o emprego deste dinheiro. E eu acho que de uma forma geral, posso estar até enganado aqui, os amigos, tanto o Breno quanto o Alexandre, quanto também o André, podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas também passa um recado muito claro, assim, o time do Atlético é um time bastante forte, um time que começou a ser formado em 2020, conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, permanece forte e competitivo em 2022, mas devido a essa situação que precisa ser estancada para que o clube comece e volte a trabalhar com um pouco mais de respiro, o futebol, nesta temporada, me parece que o Atlético não vai tão sedento ao mercado. Pelo menos essa é a impressão que me passa este movimento e pelo menos essa necessidade.
Agora, também, como disseram tanto o Breno quanto o Alexandre, muito importante para o Atlético, para o futuro, para que quando tenha a sua arena, essa situação já esteja mais saudável, para que aí sim o dinheiro da arena futuramente possa seguir diretamente para o futebol sem nenhum tipo de desvio. Agora, bobo, o vice-presidente não é, né, Alexandre? Assim, se me derem desconto, vou passar na frente da fila, ganha aí essa possibilidade de ter um desconto. Né? Tá barganhando, né, André? Tá claro. Certíssimo. Inclusive, eu lembro do Zé Murilo Procopio participando aqui do programa uma vez, e ele já tinha falado dessa prática assim, que ele costuma ter na hora das negociações. Na hora que o Atlético vai negociar o pagamento de dívidas, ele tenta dar uma barganhada, tenta pegar um desconto para pagar um à vista ali, coloca na frente, né, na fila ali, porque a gente sabe que tem uma fila, né? Coloca na frente quem vai dar uma condição melhor de pagamento. Acho que faz parte do jogo, né? Se o outro lado também estiver interessado em receber mais rápido, vai abrir uma brechinha ali para o Galo vai explorar isso aí também e vai ficar bom para todo mundo. É uma tática importante também que vai ser usada. E aí você pensa, se ele conseguisse esse desconto de 50%, igual ele colocou, esses 300 iam virar 450, né? Então é muito dinheiro, né? Então vale a pena demais para o Atlético fazer esse tipo de negociação e dar essa choradinha, né? Essa chorada é válida, assim. Fazer valer o dinheiro da venda do shopping, né, Breno? O que a gente observa é que essa gestão, desde que assumiu o Atlético, né? Tudo que eles têm proposto, eles estão conseguindo desenvolver. Então é legal você ver um planejamento sendo proposto e sendo executado, né? A proposta é vender o Diamond, que está ali em torno de 500 milhões, aí sobra uma dívida que vai ser Profut, vai ser Menin, não tem problema. Fizeram a mesma coisa com o Ricardo Guimarães, com a dívida que ele tinha, né? Negociaram ali, ele deu um desconto, parcelaram. Então o Atlético está negociando com todos os outros trabalhistas que teve, FIFA, tudo mantendo em dia e principalmente, né, mantendo o salário em dia. Então eu acho que o Atlético hoje, até o Alexandre citou, vai ser SAF, não vai? O Atlético já é um clube empresa hoje, né? Ele já está se preparando, está olhando o mercado, é um próximo passo que pode vir a acontecer, mas ele está de olho no mercado para ver o que vai acontecer no Cruzeiro, o que vai acontecer no Botafogo, como é que é essa história, que é uma novidade aqui, mas internamente o Atlético já é uma empresa, trabalhado dessa maneira dentro do Atlético com muita responsabilidade. Eu acho que o torcedor fica satisfeito, você não vê mais nenhum tipo de problema de atraso de FIFA, de salário, e o time começa a render dentro de campo, ganhou quase tudo ano passado, continua lá em cima. Então acho que o caminho é esse, sabe, André? Tá em boas mãos e o trabalho está sendo bem desempenhado. Eu estou com boas expectativas aí para esse futuro do Atlético. Eu acho que ele vai conseguir se manter lá em cima, igual o Cruzeiro que está fazendo a mesma coisa. A gente em breve, eu acho que na próxima temporada já vai ver o Cruzeiro também na Série A, justamente por uma estruturação que o Ronaldo faz interna, que é o que os clubes precisavam aqui. Uma na casa. E daqui a pouco a gente vai falar também da Liga Brasileira, né? Aquela Libra. Quem sabe aí a gente começa a avançar também na questão de uma divisão mais igualitária, né? A gente vê Flamengo e Corinthians ganhando muito a mais, enfim. Daqui a pouco tem até o Ronaldo falando sobre isso. Mas antes, deixa eu falar sobre esse maravilhoso condomínio que fica em Igarapé. Daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Tá aqui, ó. O Vila da Serra Residencial. Gente, são lotes de 1.000 metros quadrados, só a 5 minutinhos do centro de Igarapé. Aí tem portaria, muro de segurança, calçamento, água canalizada e energia elétrica. E as obras estão super aceleradas. Eu estive lá, é uma linda vista para o principal cartão postal de Igarapé, que é a Pedra Grande. Topografia é excelente, as paisagens são exuberantes e é tão perto de Belo Horizonte que você pode fazer igual o Everton Guimarães, que está em casa agora, ele mora no sítio dele. E aí vem para a Band, depois, quando chega em casa, depois daquele dia de trabalho, tudo vê lá, lhama dele, os cachorros dele têm 3 metros de altura. Então adquira já o seu lote de 1.000 metros quadrados, totalmente financiado. Liga agora na RAM Negócios Imobiliários Brasil. Telefone na tela, tem o plantão também no WhatsApp, você pode chamar e aí vai ter todas as informações e eu te garanto, você vai me agradecer por essa dica, porque realmente é um empreendimento maravilhoso. Assim como maravilhoso está esse momento do Cruzeiro e a torcida super empolgada. Só para você ter uma ideia, esse mês de maio, o Cruzeiro que está aproveitando uma sequência, né? São 7 triunfos seguidos. E aí o Cruzeiro, inclusive, não tomou nenhum gol, né? Tem essa história. O Rafael Cabral, inclusive, acabou quebrando o recorde e tudo. Aí o volante Adriano tem entrado no segundo tempo, acabou sendo titular também em algumas das partidas, contra o Remo, contra o Náutico também. E ele falou sobre tentar manter esse ritmo. É difícil,
É uma sequência grande, né? O time deve acabar oscilando, mas o Adriano falou sobre tentar manter essa sequência. Temos que nos manter focados, né? Porque agora somos o líder do campeonato, todas as equipes vão querer ganhar da gente, né? Para se aproximar. E a gente não pode deixar cair no comodismo, né? Porque isso atrapalha bastante, já vimos em anos anteriores com outras equipes. E o Paulo também sempre cobra isso muito da gente, né? Melhorar cada dia, cada treinamento, cada jogo, porque cada jogo que passa é um desafio a mais, né? Todas as equipes estão estudando muito a gente e creio que se nós cairmos no comodismo, isso irá atrapalhar a gente. Thiago Valu, maio perfeito, 5 jogos, 5 vitórias do Cruzeiro. Se a gente puxar mais um pouquinho, são 7 vitórias nos últimos 7 jogos. E esse detalhe, sem sofrer nenhum gol, hein? Quem diria o Cruzeiro, que era tão criticado a defesa, falava-se do Brock, de repente, o Cruzeiro não toma mais gol e está numa sequência muito boa. É isso, André. O Cruzeiro sofreu gol a última vez, dia 23 de abril, na partida contra o Tombense. E foi um gol de bola parada, naquela oportunidade, empate por 1-1, e foi uma penalidade. Agora, de bola rolando, o tempo ainda é maior. O Cruzeiro tomou um gol dia 8 de abril, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aos 28 minutos, com o Vitor Jacaré, quando fez aquele 2-0 para cima do Cruzeiro contra o Bahia. E, como você disse bem, essa sequência começou ali anteriormente com Londrina, o Cruzeiro com o maio perfeito, venceu o Grêmio por 1-0, venceu o Remo por 1-0, classificação nas penalidades na Copa do Brasil, venceu o Sampaio, venceu o Náutico e também venceu, por último, agora o Criciúma. O mês de junho será mais apertado, o Cruzeiro aproveita nesta semana, né? Jogou na última sexta-feira, vai jogar sexta-feira novamente contra o Operário e será o maior intervalo que o Cruzeiro terá pelos próximos jogos, porque o mês de junho realmente serão 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e ainda uma data que precisa ser encaixada na Copa do Brasil. Mas até aqui uma campanha muito forte do Cruzeiro, melhor equipe também como visitante neste momento, 5 jogos fora de casa. O Cruzeiro venceu 3, perdeu uma e empatou a outra. Então são números e também desempenho. E o que eu acho importante, André e companheiros, é a consciência do Cruzeiro com relação à sua comissão técnica e aos atletas, tentando transmitir exatamente para o torcedor aquele estágio. Pesolano não é muito comum você ver um técnico que alcança a 7ª partida seguida vencendo, e uma das primeiras coisas na fala dele após a partida contra o Criciúma era que hoje não estivemos bem. Então, são situações que puxam o Cruzeiro para uma realidade e também essa característica que o Adriano falou. Cada vez mais será difícil, dentro do seu sistema de jogo, o Cruzeiro superar os adversários, porque todos estão, obviamente, assistindo o Cruzeiro jogar. A gente discutiu isso um pouco ontem, até queria ouvir vocês aqui. Assim, é curioso, né? O Pesolano falou que foi talvez a pior partida na Série B, não gostou, assim, disse que se tivesse 2 dias de jogos, ele achava que não sairia o gol e acabou saindo. Ô Alexandre, é um time que, assim, está se mostrando seguro, mas às vezes falta um pouquinho de qualidade ali na frente para definir as partidas. Então, ganha muito por 1-0 e tudo, mas a segurança defensiva garante isso também, né? Mas o importante nesse caso, André, é que o Pesolano também já mostrou que está bem consciente desse momento do clube, do momento do time na competição, e já está antecipando esses problemas já desde antes, né? Ele já tinha falado na semana que antecedeu o jogo contra o Criciúma, que ele esperava que o Cruzeiro passasse a ter mais dificuldades a partir do momento que os clubes iam estudar mais o jogo do Cruzeiro e ele passaria a ser o time a ser batido, né? Ele tinha falado isso já numa coletiva. E é justamente nessa hora que a falta, talvez, de um pouco mais de qualidade técnica pese um pouco, né? O Cruzeiro joga com 3 zagueiros, joga com 2 homens de mais proteção à frente desses zagueiros, tem um esquema que privilegia muito essa marcação, né? Que é um time que também combate na frente, é muito intenso. Então, às vezes, pode ter essa dificuldade até pelo esquema do Pesolano também. Mas ele já mostrou que está consciente disso, ou seja, de acordo com o adversário, ele pode perfeitamente fazer alterações na equipe, mudar um pouco o posicionamento, para ter um time que propõe um pouco mais, para ter um time que agride um pouco mais, né? Que vai ser importante também para o Cruzeiro a partir de agora, já que construiu todos esses números que são impressionantes mesmo, e vai ser realmente o time a ser batido, né?
bom ver no Pesolano, no caso, essa consciência. Ele já antecipando o problema antes dele acontecer, porque ele já está provavelmente preparando a equipe para isso durante os treinamentos, né? E ele teve recentemente, não tão recente mais, né? A volta do Canezinho, por exemplo, foi muito importante para isso, passar a ter um time que consegue propor um pouco mais. Ele tem o Jajá, que é um cara que consegue abrir mais as defesas dos adversários. Então ele vai usando o elenco também de forma inteligente para isso. Mas é claro que a marca desse Cruzeiro até agora é realmente a solidez do sistema defensivo, né? O time não toma gols e o time marca muito bem, não dá muitas oportunidades para o adversário. E aí o Pesolano reclamou tanto do jogo contra o Criciúma, foi a pior partida, mas que bom que na pior ele ainda assim conseguiu ganhar, né? Verdade. Então é importante, fora de casa, jogo duro como é esse contra o Criciúma, às vezes você vai só pelo resultado mesmo, fica feliz pelos 3 pontos e pensa no próximo. Eu acho que é isso que o Cruzeiro tem que fazer. Ô Galante, aí a gente vê o Cruzeiro abrindo 9 pontos em relação ao 5º colocado, que é o Grêmio. Tem a maior folha, inclusive, da Série B, uma folha altíssima. Há quem diga que gira em torno de 10 milhões de reais. O que você acha que está acontecendo com esse Grêmio? Por que não consegue embalar, jogar bem, vencer os adversários? Se o Cruzeiro fez 5 vitórias em 5 jogos em maio, o Grêmio sequer venceu nesse mês na Série B. Então, realmente uma situação bem complicada de um time caro, né? É um retrato do que a gente fala, que a Série B não é fácil, não é um torneio fácil, né? E o Grêmio, ele entra com uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essa carga em cima dos ombros dos jogadores é muito grande. Você não tem o direito de errar, cara. Você não pode perder um ponto. E, às vezes, é complicado. O Pesolano falou aí, foi o pior jogo contra o Criciúma. Cara, jogar contra o Criciúma lá é muito difícil. Né? Campo lotado, a gente está vendo aí, é o clima, a temperatura, a pressão que tem. E o Grêmio, por exemplo, o Cruzeiro passa por isso, joga mal e vence. O Grêmio, se ele jogar mal e vencer, cai o mundo em Porto Alegre, porque todo mundo acha que o Grêmio tem que voltar ganhando tudo, porque é o Grêmio. Então, existe toda essa responsabilidade em cima. Eu acho que o principal ponto, eu acho que o Grêmio tinha que ter uma tranquilidade maior para trabalhar, sem essa expectativa. Claro que a gente imagina que o Grêmio vai voltar, assim como o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro fez isso, o pessoal falando que ele fez. Olha, perdeu o Mineiro, falou, gente, é isso mesmo. Perdi o Mineiro, mas o meu time está sendo construído para a Série B, né? Tô vendo aí os detalhes que eu tenho que acertar, vai aparecer um jogador aqui ou outro. Eu acho que ele conseguiu conduzir muito bem isso. E a gente está falando aqui dessa situação de gols do Cruzeiro, aí tem o Danielzinho que vai voltar agora, Verdade, que é um grande reforço para ele, né? Então, assim, ele consegue visualizar algo melhor. O pior é o Grêmio, que chega num ponto que ele não visualiza. O que eu vou mudar, né? Eu tô pondo tudo que eu tenho de bom e a coisa não está acontecendo. Confiança, cara. Futebol é muito movido por confiança. E a gente vê o Cruzeiro engrenando isso aí, eu acho que é por aí. Não importa se está jogando bem ou mal, não, cara. Série B é ganhar 3 pontos. Se vai agradar ou não vai agradar, cara, no final você vê se o torcedor não vai comemorar, não comemorou. Você acha que algum torcedor está reclamando que ganhou do Criciúma, mesmo com gol no finalzinho? Não, né? Ainda mais em um campeonato com tantos empates, né? 1-0 vira goleada. Não. E quem está muito confiante, o Galante, é o torcedor do Cruzeiro. O clube acabou de divulgar no Twitter uma parcial de vendas para ingressos da quarta-feira que vem, que é o jogo contra o CRB. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos. Te surpreendeu o valor? Porque assim, o jogo tá longe pra caramba e o torcedor tá comprando ingresso. Parece que nós vamos ter Mineirão bem cheio novamente. Na verdade, o futebol, eu costumo sempre dizer, ele não tem uma receita para dar certo, não existe. Alguns caminhos para que os resultados não venham, as gestões, ficam muito claras, né? Eu já disse, não tenho problema nenhum em repetir aqui, o Cruzeiro, nos anos anteriores, o departamento de futebol, parece que o critério de contratação era assim, olha, você está passando, tá de bobeira aí? Então vem aqui. Hoje o Cruzeiro é uma engrenagem simples, com um orçamento baixo, mas que todas as suas partes funcionam bem. E o torcedor, ele voltou a acreditar no profissionalismo dentro do clube, porque ele vê isso efetivamente. Então, de verdade, não me surpreende essa presença do torcedor diante do CRB daqui a mais de 8 dias, né? Na outra quarta-feira, dia 8 de junho, um horário que não é bom, às 19 horas. Agora, também é importante trazer, nós falamos aqui da campanha do Cruzeiro, eu pelo menos faço questão de lembrar, a Chapecoense, em 2020, essa mesma altura do campeonato, tinha 20 pontos, ou seja, 2 pontos a menos do que o Cruzeiro. Conseguiu vencer, conseguiu ser campeã.
E também temos o exemplo do Náutico, que o ano passado, nesta mesma altura, tinha 21 pontos e o Náutico não figurou no acesso. Então é muito importante que o torcedor tenha essa consciência de que o caminho até aqui foi feito, mas é apenas um quarto do caminho. Eu costumo sempre dizer, a Série B, os campeonatos de pontos corridos como um todo, eles são uma maratona. Não adianta você disparar e perder o fôlego na metade, não adianta você começar a correr na metade, muito menos na reta final. Então, o Cruzeiro, pelo menos neste mês de junho, que terá muitos jogos, é difícil, muito, que vai conseguir os 100%. Se conseguir, ótimo. Agora, o importante é não se distanciar muito do aproveitamento mês a mês para que o ritmo seja mantido até o final. Bom exemplo. O exemplo do Náutico realmente, o Náutico tinha uma pontuação bem semelhante e acabou, no fim das contas, estava disputando o rebaixamento. Acabou no meio ali, ficando meio que no meio de tabela, né? Mas ainda estava disputando lá embaixo. Olha só, esse é o tweet, então, já somos quase 20 mil confirmados para o nosso próximo jogo em casa. E aí eu acho interessante isso aqui, eu queria até abordar com você, Alexandre. O vermelho superior está aberto. O Cruzeiro tem feito uma questão que ele vai abrindo os setores de acordo com a demanda. Porque o Mineirão é um estádio caro, você vai abrindo o setor, ele vai ficando cada vez mais caro, tem que ter uma demanda que justifique. E os preços dos ingressos também me parecem preços bem, como é que eu vou usar? Preços reais, realistas, honestos. R$20 você compra um setor, tem setor promocional, o sócio time do povo paga mais barato em determinado setor. Isso também explica, né, Alexandre, assim, preços mais convidativos, você ser realista também nos custos que você vai pagar. Acho que até nisso a gestão do Cruzeiro parece estar acertando. O que você acha? É um mecanismo inteligente, né, de venda, né? Primeiro porque aproveita o momento. O Cruzeiro vem de uma vitória, o jogo é só na outra semana, mas já vamos vender ingresso de uma vez. Tá todo mundo empolgado, o time está em primeiro, sabe-se lá o que vai acontecer na próxima partida, já vamos vender de uma vez. Não tem nada que impeça de vender, então vamos vender. E aí faz essa estratégia também de abrindo aos poucos, que é interessante para o próprio clube, por causa do custo do Mineirão que você ressaltou bem. E também é interessante porque o torcedor fica mais tentado a comprar. Sim. Tipo, abriu um setor, é o setor que eu gosto de ir, eu já tenho que comprar ele agora porque a concorrência vai ser grande. Muita gente vai querer comprar de uma vez e é o setor que eu gosto de ir, então já vou comprar. Alguns torcedores podem preferir esperar um outro setor abrir, alguma coisa assim, mas já é uma forma de você ir estimulando o pessoal a comprar. E, obviamente, que o preço também é interessante, né? Você começar a vender, o Cruzeiro começou por um setor que é mais barato, né? Sim. Então já começou a vender com um preço atrativo, a galera já vai para comprar, para garantir esse ingresso, vai esgotando esse setor e a partir do momento que vai abrindo os outros, é aquela coisa. O torcedor que não comprou ainda, olha para a notícia e fala, pô, tá todo mundo comprando, Mineirão vai estar cheio, o jogo vai ser legal de ir, então também quero fazer parte. Aí vai comprando ingresso também, é uma estratégia inteligente que o Cruzeiro pode, inclusive, continuar adotando nas próximas partidas, principalmente quando os resultados em campo estão ajudando, né, André? Primeiro eles vendem aquele setor, Breno, atrás do gol que o torcedor gosta, né? Que aí esgota rápido, é barato, tem valor promocional. E aí a turma já vê um primeiro setor sendo esgotado, já começa a ficar meio... Pô, vou comprar o meu aqui, senão eu posso perder, né? Mas o principal, né, cara, a gente vê esse engajamento da torcida do Cruzeiro é porque nas outras duas disputas do Cruzeiro na Série B não tinha torcedor, né? É verdade. Então agora, isso foi um grande ponto que falta a um clube, né? Você cair para uma Série B como o Cruzeiro caiu e você não ter o apoio do seu torcedor em campo, é um grande diferencial. O Atlético subiu por conta da sua torcida. Fez uma campanha que começou muito ruim na Série B e depois reagiu. E agora a torcida do Cruzeiro está entendendo isso. Ela está vendo que quando ela abraça e tal, pode ser de 1-0, pode ser sofrido e tal, mas olha onde o time está. E detalhe, se perde essa rodada agora, continua líder. Então, quando a gente viu isso? Qual a última vez que eles estão vendo isso? E eles estão percebendo, pô, eu tenho que fazer a minha parte. Porque enquanto eu estiver ali, eu estou segurando, o time está indo, nós estamos indo junto. Cara, o futebol é assim, né? É o torcedor se envolvendo e levando o clube. E essa estratégia é muito boa porque o custo do Mineirão é alto, né? E o que a gente viu nos últimos jogos do Cruzeiro é que a torcida está incentivando, ela vai. E também tem o balizador do jogo contra o Operário, né? Ah, teve uma vitória? Pô, aí você pode até aumentar um pouquinho o preço aqui, ali, porque o time vai estar bem e tudo. Agora, eu vou dizer, o horário é ruim. O horário é ruim. O horário é ruim, porque não se pensa no torcedor, né? Porque o cara tá saindo do serviço 6 horas para poder pegar o trânsito para ir lá, muita gente chega em cima da hora. E ali engarrafa com ou sem jogo, tá? É o auge do horário de pico, né? Esse é um problema. E é uma outra parte da estratégia, né? Porque aí você enche o setor, vai vendendo aos pouquinhos e vai tendo esse setor sempre cheio. Na hora de fazer o barulho, a torcida ali, é mais interessante que o pessoal esteja mais
mais juntinho ali do que muito espalhado, né? Acho que fica melhor também pro torcedor, para fazer a festa e tudo. Acho que é interessante ter esses setores aos poucos sendo abertos. Os dois entroncamentos ali do anel rodoviário, seja na Antônio Carlos ou na Carlos Luz, engarrafado com ou sem jogo. Aí vem o jogo, vai em dobro. Realmente o trânsito é muito complicado, não é um horário legal não, mas às vezes o torcedor consegue se organizar, consegue negociar lá no trabalho. Fiz uma horinha extra ali, ó, me libera uma hora. Tem uns que passam mal com antecedência, né? Amanhã eu vou passar mal. Tem gente que já sabe o dia que vai passar mal. Já marca. Já vai marcando ali com o organismo e às vezes acontece mesmo. Pessoal, para tudo, presta muita atenção nesse recado. Você foi multado? Excedeu o limite de pontos na carteira de habilitação? Recebeu notificação para entregar a sua CNH? Está com algum problema referente à lei seca e não sabe como agir? Conheça seus direitos agora pelo WhatsApp. O Escritório Parada Obrigatória é fera e vai te prestar uma assessoria completa em tudo relacionado a infrações de trânsito. Eles atuam na defesa dos direitos dos motoristas, elaborando e protocolando recursos contra todas as penalidades de trânsito. É isso mesmo. Mande um WhatsApp, telefone aqui na tela, os telefones 99623-1396 ou 98603-4494. Quer mais fácil ainda? Tá aqui, ó, QR Code, aponta a câmera do seu celular e tá resolvido, já vai abrir lá todas as informações. As multas às vezes chegam a você simplesmente desconhece essa infração. Situação muito chata e, claro, você não vai pagar por um erro que você não cometeu. Então ligue agora, entre no WhatsApp, tire todas as dúvidas que o pessoal vai te ajudar nessa. Claro, é muito importante que você não responda por algo que você não fez, por uma multa injusta, enfim. Seus direitos faça valer com parada obrigatória, assessoria em trânsito. Então confira lá e resolva a sua situação. Vamos falar agora de DM, hein? Departamento médico. Tem situação no Atlético, tem situação no Cruzeiro. Vamos falar antes do Atlético. Tem um jogo importantíssimo no domingo. Vai visitar o Palmeiras, as duas equipes têm 15 pontos, assim como o Corinthians, são 3 líderes nesse momento do Brasileiro. E o Turco Mohamed falou sobre a possibilidade de contar com jogadores voltando de lesão. Vargas, Keno, será que eles podem aparecer pelo menos no banco no domingo? Vamos ver. Primeiro, Dodô todavía no, todavía le falta todavía. Le faltan varias semanas de adaptación, todavía no está para jugar. Y nada, después veremos. Situación que Keno y que Vargas, ¿no? Nada más. Esperemos esta semana los 3 comiencen a hacer trabajo de campo, pero está difícil que puedan jugar con Palmeiras. Le va a faltar todavía ritmo futbolístico, pero hay que esperar, tranquilo. Pero no creo que ninguno esté al ritmo de la altura de ese juego, ¿no? Es un juego de mucha intensidad, entonces por ahí pueden estar algunos minutos. Ojalá que puedan estar y nos puedan ayudar. Eu me apego a esse finalzinho, ó. Porque assim, ele praticamente descartou, não vão jogar. Mas quem sabe uns minutinhos, né? Ele sabe, mas não sabe. E assim, você colocar o Keno nos minutos finais te ajuda, hein? Vargas. Principalmente no tanto que o Atlético está precisando mesmo, né? Exatamente. O Atlético está precisando de reforço para o ataque sentiu muito a falta do Vargas e do Keno, né? São jogadores, até pela qualidade deles mesmo, é natural que sinta, né? Mas o Turco está precisando ter essas opções, o Ademir não está jogando tão bem, aí às vezes ele precisou usar o Rubens na lateral, então já perde uma opção também, que o Rubens pode jogar um pouco mais adiantado. Então são jogadores muito importantes, eu acho que vai naquela. Se tiver condição de jogar alguns minutinhos, eles vão para o banco. Não acho que o Turco também vai segurar demais não, porque está precisando demais desses jogadores. O Atlético tem sentido a falta deles e acho que vai ter uma semana inteira aí de treino, né? Eles já tinham voltado no final da semana passada. Fazendo a transição. Aquela transição e tudo, vai treinar a semana inteira. Finalmente o Turco tem essa semana para trabalhar, né? Que ele não vinha tendo. Então acho que ele vai sentir ali nos treinamentos, mas a tendência é de pelo menos um deles, de repente, quem tiver melhor ali, e pelo menos para o banco. O Dodô é que parece que realmente ele descartou totalmente, né? Mas o Rubens está bem na lateral, então não é problema pro Turco nesse sentido. Ô Galante, fala um pouco sobre essa possibilidade desses retornos, a importância. Tô vendo muita gente criticando o Ademir. Você acha que são justas as críticas? Tá um pouco abaixo mesmo? É natural? O que você acha? Cara, o Turco, depois desse jogo contra o Avaí, ele foi mais comedido quando ele fala do Keno e do Vargas, né? Porque após o jogo contra o Tolima, aí você veio de uma derrota, aquela coisa. Aí ele já adiantou, falou, olha, contra o Palmeiras, o Keno e o Vargas vão jogar alguns minutos. Ele falou isso
né, depois do jogo contra o Tolima. Agora ele já fala, não, vamos ver, vamos estudar. Mas ele estava muito mais relaxado, mais tranquilo, né? Tem uma semana inteira. Mas eu imagino que o Keno e o Vargas vão para o jogo, né? E aí é segundo tempo. O Zarate deve voltar a treinar agora, mas ele também já tinha dito que demora um pouco mais do que os dois. O Dodô mais algumas semanas, então o Rubens está muito bem na lateral. Aí tem que ver só qual o esquema ele vai fazer para montar, para poder dar um resguardo maior para o Rubens na lateral, né? Porque o Rubens ainda não enfrentou nenhum tipo de teste tão grande com jogadores como o Dudu, que cai por ali, direita, aquela história, com o Marcos Rocha fazendo uma dobradinha ali. Sim. Então, de repente, se ele vai colocar 3 zagueiros, não me surpreende para poder dar um resguardo ali para o Rubens. Mas eu acho que esses jogadores que estão voltando é muito importante para ele e eu acho que ele não vai abrir mão de ter um Keno e um Vargas num jogo como esse. Segundo tempo, você falou, e entrar um Vargas, um Keno, principalmente no segundo tempo, é outra história, você muda muito. A questão do Ademir, cara, eu vejo que ele tá com uma ansiedade muito grande de mostrar serviço. E aí, quando ele deixa essa ansiedade tomar conta, ele perde muitos gols. No último jogo, ele até não teve tantas oportunidades, porque ele jogou mais pela beirada, jogou mais na dele, para servir os demais. Mas a torcida do Atlético pegou no pé, porque é um cara que está tendo oportunidades claras, não faz o gol, tudo. Mas, cara, é o peso de se jogar no Atlético, né? No América ele não tinha essa cobrança, ele tinha uma tranquilidade maior. No Atlético, errou, a torcida vai cobrar. Ele tem que ter uma cabeça boa para lidar com isso e o treinador tem que conversar com ele. Agora, ele tem que entender também, né, André? Se ele fizer os gols que ele está errando, ele vai para a graça da torcida. Aí então, a torcida vira aí, né? Você falou bem da diferença que vai ter na questão do Rubens. Né, o Rubens vai ter que ser preparado de forma diferente, porque contra o Avaí realmente dava para ver, o Turco estava mandando o Rubens espetar bastante. Né? O Rubens foi praticamente um ponta no jogo, o Turco insistiu muito para ele para ter essa presença ofensiva, e contra o Palmeiras, obviamente, vai ser diferente. No caso do Avaí, no caso do Ademir, o Turco também vai ter a possibilidade de usar o melhor do Ademir, que é jogar com um pouco mais de espaço. A tendência é o Palmeiras também ter mais presença ofensiva que o Avaí teve aqui no Mineirão. Então, de repente, o Atlético consegue atrair um pouco mais o Palmeiras e abrir espaço para o Ademir usar a velocidade dele. O Ademir não é um jogador igual o Keno, por exemplo, que pega a bola e ele, com a bola no pé, através do drible, através da individualidade, ele abre os espaços. O Ademir normalmente agride o espaço vazio e já joga com um pouquinho mais de liberdade. Ele é um jogador com essa característica mais forte. No América era muito assim, né? Então, de repente, contra o Palmeiras, o Turco pode explorar um pouco mais essa possibilidade do que ele poderia contra o Avaí, por exemplo. O Avaí é um time que joga mais fechado que o Palmeiras, embora o Palmeiras também, a gente sabe bem que não é aquele time que também se joga ao ataque de qualquer jeito, mas é uma possibilidade. Às vezes, taticamente, funciona melhor num jogo grande o Ademir, enfrentando uma equipe grande, fora de casa. Essa é a grande expectativa que a gente tem, é entender, André, como que o Palmeiras vai jogar, porque o Abel, ele conhece muito bem o Turco e sabe que o Turco quer jogar no contra-ataque. O Abel contra o Santos, ele deixou o Santos propor o jogo, ficou na dele para jogar por uma bola, conseguiu e ganhou. Eu não sei, eu tenho, sabe, as dúvidas, viu, Alexandre? Eu até imagino que a torcida do Palmeiras... Foi na Vila o jogo também. A torcida do Palmeiras vai empurrar o Palmeiras para ir para frente. Mas o Abel, cara, nos 2 jogos do ano passado da Libertadores, ele segurou a onda. Ele deixou o Atlético jogar para jogar no contra-ataque. É coisa da estratégia, né? E ele já tem isso, né? O time dele, ele controla muito bem a partida, segurando o jogo. Eu não sei, eu tô na expectativa, cara, mas vai ser um jogo bom de se ver, vai. O que você acha, Valu? Porque assim, tem esse lado também, né? Você atacar o Atlético e dar espaço para Ademir, para Hulk, tem muita força também. O Abel sabe disso, porque enfrentou o Atlético algumas vezes no ano passado. Sem dúvida, ele sabe o quanto o ataque do Atlético pode machucá-lo. Agora, o Abel tem inteiramente, né, o Palmeiras nas suas mãos, tem 19 meses de trabalho. Então, realmente, ele pode também, em um determinado momento do jogo, é claro, eventualmente começar como ele começou, por exemplo, contra o São Paulo, naquela final do Campeonato Paulista, em que ele foi para tentar sufocar logo nos primeiros minutos o São Paulo. Claro que o Atlético tem muito mais recurso técnico para fazer mal ao Palmeiras do que o time do São Paulo. Então, mas o Abel é um cara que tem o time muito na mão. Eu gostaria de entrar junto com os colegas aqui só na questão do Ademir, a impressão que me passa. O que fez o Ademir ser contratado pelo Atlético é o fato dele ser um jogador do drible, de quebrar as linhas. Agora, eu penso que mesmo os jogadores que têm drible, talvez em alguns momentos faltem a eles medir melhor, entender que nem toda bola que chega no seu pé é para
um embate para partir. Um jogador como ele também, eventualmente puxando uma tabela mais curta, pode fazer com que ele tenha melhores condições até de finalizar. Eu penso que talvez seja uma questão importante que o Ademir passe no momento. Ele é um atleta fundamental do drible, inclusive, eu penso que foi o fator principal que fez o Atlético contratar esse jogador, é a sua capacidade de driblar no 1 contra 1. Agora também, nem toda jogada, nem toda bola, eu penso que o atacante, mesmo com recurso de drible, às vezes chamar uma tabela mais curta, enfim, pode ser algo também, pelo menos no meu pensamento, que pode estar atrapalhando um pouco o Ademir no momento. É a tomada de decisão, né? Exato, é a famosa tomada de decisão. Acontece Alexandre. muito com o Jajá no Cruzeiro. Exato, também. O jogador que às vezes segura demais, tem toma condições do drible, do 1 contra 1, mas não deve ser feito o tempo inteiro, né? Existem momentos específicos da partida. Sabe que eu me lembro quando o Atlético contratou o Cleiton, ex-Figueirense, né? E aí uma pessoa ligada ao futebol me procurou e falou assim, olha, tem minhas dúvidas do Cleiton no Atlético. Todo mundo, pô, mas o Cleiton, cara, arrebentando e tal, era uma roda de conversa. E aí ele falou, mas no Figueirense, ele só joga no contra-ataque. Joga muito com velocidade e espaço. Ele vai jogar num time que muitas vezes vai jogar com o adversário se defendendo. Ele não vai ter tanto espaço. Será que não seria o caso do Ademir também? O Ademir no América, em muitos momentos, ele tinha muito espaço para contra-atacar, para chegar em velocidade, que é a especialidade dele. O Cleiton, eu me recordo que eu conversei com um jogador do Atlético na época, porque ele não estava dando certo, né? Sim. E aí ele falou assim, o problema do Cleiton é o seguinte, no Figueirense ele era o protagonista. Verdade. O Figueirense jogava em prol do Cleiton. Aqui ele não é o protagonista. Você olha pro lado, você tem Robinho, você tem Fred, tem uma série de jogadores. E não seria o caso do Ademir? O Ademir era protagonista do América. Ele era protagonista do América. Aqui ele vai ter que se adaptar. É o que eu falei da pressão. Ele tem que ter uma cabeça muito boa para ele entender que lá no América, por exemplo, ele podia errar tantos gols e tal, mas ele era o cara do América. Ele estava muito... Hoje no Atlético, ele não é esse cara para ele poder ficar errando tantos gols e continuar na graça da torcida. Ele tem que ter um preparo psicológico, entender que ele deu, com todo respeito ao América, uma subida de patamar para jogar no Atlético. É uma cobrança muito maior, né? Mas eu acho que ele é um bom jogador, cara. Bom jogador, tem que ter paciência. Foi uma grande contratação do Atlético. É o que eu falei, né? No América, ele recebia a bola na melhor condição para explorar a capacidade dele. Né? Então, o estilo de jogo favorecia demais. Então, só para deixar claro, eu também não falei que como se o Palmeiras fosse se jogar ao ataque, porque o Abel não é disso mesmo, né? Mas eu imagino que talvez nesse jogo o Palmeiras, em certos momentos, vai tentar atacar mais com o Avaí no Mineirão. Vai atacar mais com o Avaí. Então pode ser uma possibilidade para o Atlético explorar o Ademir. São os 2 últimos jogos, o Ademir está sendo muito criticado por esses 2 jogos. Aí vão ser jogos, vai ser um jogo que talvez permita para o Ademir explorar melhor essa condição dele. E no América ele recebia a bola o tempo todo, né? Sim. No Atlético também, às vezes, a bola chega menos. Chega mais pro Hulk, né? Chega um pouquinho mais. A questão é que no América, quando a bola chegava, era no intuito de ser o cara da resolução, como já disseram tanto o Galante quanto o Alexandre também. E eu acho que ele tem plenas condições de jogar coletivamente no Atlético, enfim, talvez, pelo menos do que eu já vi de capacidade desse jogador, seja mais esse entendimento, né, de tirar mesmo de si essa questão. Olha, tem os momentos mais adequados de partir para cima e fazendo o jogo coletivo, você puxa o famoso 1-2, né, do PlayStation 2 aí, quem tem 40 anos, a minha idade aí, já sabe bem o que é isso. Um jogador como ele puxa uma tabela curta, é muito difícil. O marcador tem que sair 2 dias antes para chegar e conseguir antecipar. Se não sair antes, provavelmente ele vai receber essa bola. Então acho que é mais mesmo o entendimento de encaixe desse atleta. Você falou aí de jogo, tem muita gente que usa a internet para jogar, né, no computador. Então eu tenho que falar da ValeNet, provedor de internet 100% fibra ótica, tem uma novidade para você. Ao contratar o plano de internet, você tem acesso ao Deezer, aplicativo de músicas online para você ouvir quando e onde quiser, as suas músicas preferidas. Isso não é demais? São 400 mega, 2 pontos de Wi-Fi total e Deezer por apenas R$ 99,90. É isso mesmo. Tudo isso com Wi-Fi total da ValeNet e a sua rede, claro, vai ficar muito mais estável. E a distribuição do sinal para os dispositivos é feita de forma mais eficiente. Então, todos os cômodos da casa, não é por aí que você, então, vai ter muito mais qualidade, né?
que você vai ter então esse melhor serviço. Você também garante acesso ao aplicativo de leitura Esquilo e ao aplicativo de antivírus, o McAfee. Então tem a melhor cobertura de internet para navegar e curtir seus melhores momentos com mais estabilidade. Isso é fundamental. Você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? Então corra e aproveite essa grande oportunidade, que inclusive é por tempo limitado. Então tem que ligar o quanto antes. Vai ligar grátis, inclusive, 10638, repetindo, 10638, para consultar condições. ValeNet, a internet que deixa o seu mundo conectado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente tem mais notícias de departamento médico. Cruzeiro, América. Então não saia daí que a gente vai fazer esse balanço aqui também. Estamos no YouTube, no chat aqui, chat inclusive tá pegando fogo. Ô Breno, o chat aqui é assim, né? É bem polarizado. Então já começa aquela zoeira e tal. E aí, o que aconteceu? Começaram a falar, o Atlético tá vendendo o Diamond barato. Aí os atleticanos do chat falaram, barato foi o Cruzeiro, que o valor é parecido. Não tem jeito, né? O chat tem esse tipo de rivalidade e de zoeira, né? Isso vai acontecer sempre, né? Mas o torcedor pode ter tranquilidade aí que foi feito todo um estudo, né, em cima de mercado, tudo. O Atlético não vai fazer nenhum tipo de negócio ruim, não. Isso aí eu acho que eu tô muito tranquilo em relação a essa questão do shopping, cara. Eu acho que o Atlético é no caminho certo. Independentemente do valor da venda do Cruzeiro também, a gestão está sendo bem feita, isso que interessa. Verdade. E o valor da venda do Diamond também não está nem definido, é uma previsão, essa negociação vai acontecer. O Atlético quer chegar naquele valor, né, mas aí agora vai ter toda uma conversa ainda. É bom explicar também que é uma autorização de venda que os conselheiros fizeram. O Atlético não vendeu o Diamond ontem. Não, tem que estudar as propostas, a Multiplan, ela tem prioridade de cobrir qualquer proposta, então o Atlético ainda tem que escolher uma proposta, ver qual vai ser melhor, levar para a Multiplan, se não for da Multiplan, melhor para a Multiplan dar o seu aval, aí ela tem 30 dias para poder ver se ela vai cobrir ou não. Então ainda é um caminho ainda que tem que percorrer aí, vão ter muitos capítulos aí para a gente... Mas é muito difícil que não fique com a Multiplan, né? Eu também acho. Quando eu conversei com o Rafael Menin, ele me falou que a Multiplan tinha total interesse, porque qual o interesse dela ter um sócio? 300 milhões é um valor mínimo? Como é que isso funciona? Não, foi feita uma cotação, foi feita uma avaliação de mercado. Pela avaliação de mercado, 300 milhões é um valor dentro do plausível para se vender. E o Atlético aí coloca isso como um limitador. Menos que isso o Atlético não quer vender. O ideal para o Atlético é conseguir, de repente, propostas de outras empresas e aí ter o poder de barganha com a Multiplan, né? No final das contas, a Multiplan vai querer, muito provavelmente, igualar a proposta, vai querer... Para eles é interessante ser eles já estão ali trabalhando com o Diamond, eles têm todos os números na mão para saber até qual número eles podem chegar, né? Até qual valor eles podem chegar nessa compra. A tendência é deles quererem igualar a proposta, né? O Atlético precisa arrumar uma para ter até a barganha. Porque aí vai lá na Multiplan e fala, mas nós temos uma melhor aqui e tal, e aí vai negociando, mas a tendência é fechar. Vamos voltar para a TV. No próximo intervalo eu quero falar de janela. O que o Atlético pode trazer, o que o Cruzeiro, o que a América. No próximo intervalo a gente fala sobre isso. Inclusive pode... A gente conta com vários atletas, o Avelar e o Everaldo só não estão aqui hoje porque pertencem ao nosso adversário, mas certamente a gente vai ter a liberação de mais alguém, espero que o Wellington Paulista também já esteja à disposição, o Mateuzinho também, o Conte,
acho que também vai estar. Então, eu já estou falando aí de 5, 6 jogadores que certamente vão estar à disposição no jogo do Cuiabá. E isso me alegra muito, porque você vai encorpando a equipe, né? Importantes reforços. A América também está sofrendo muito com o setor ofensivo. E tem esse jogo, então, na Arena Independência contra o Cuiabá. Jogo importante para o Coelho, né? Quem sabe somar os 3 pontos. O pessoal está recuperando bem lá, porque aqui, ó. Você acha que o Departamento Médico da América recomenda qual colchão? É claro, gente. Oriental Medic tem a tecnologia Ultra Forx, tem selo do Inmetro, enfim. É o colchão com a maior tecnologia do mercado e, claro, você tem que ter na sua casa. Inclusive, tem uma promoção muito bacana que tem a ver com esse tempo mais frio, né? O frio até que tá passando aí, mas ainda tá frio. Eu ainda estou dormindo com cobertor e você também precisa. Então, você vai comprar o colchão, ganhar edredom e 2 travesseiros. Então, liga agora. O telefone aqui, 0800 038 2000 e tem ainda o WhatsApp. Prefere mandar mensagem? 99216-0262. Então, a tecnologia de primeira, um colchão excepcional que tem essas camadas em densidades diferentes. Então, é a melhor forma de alinhar e corrigir a sua postura. Então, você que tem artrite, artrose, bico de papagaio, enfim, tudo isso é culpa do seu colchão. Então, trocando de colchão, você vai ter aquela noite de sono profundo, coluna alinhada, vai ficar ali novinho em folha. Inclusive, pode ter colchão com massagem, hein? A vibromassagem é mais uma opção da Oriental Medic. 0800 038 2000, 99216-0262. Oriental Medic, a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Dolabella, a gente estava falando do Atlético, sofrendo muito com os desfalques no setor ofensivo. A América também. A América teve um mês de maio que teve problema de algum jogador com lesão, todos os jogos, impressionante. Agora está com essa expectativa de receber reforço em um jogo importante. Muito importante para o Wagner Mancini também, né? O Everaldo, eu acho que é um cara muito importante para o América, um jogador que tem essa condição também do individual, de um contra um cara de velocidade, importante demais para o time do Wagner Mancini, para a proposta de jogo dele, né? O Wellington Paulista também teve um começo muito bom no América, tá vindo muito bem até a lesão, né? Agora, no caso do Wellington Paulista, fica essa dúvida como encaixar ele com o Aloysio, né? Sim. O Aloysio está começando a mostrar bons sinais aí de evolução no América. É um cara que foi contratado para ser titular, obviamente, para ser uma referência do ataque. Aí o Wellington Paulista agora vai, talvez, brigar por posição com ele. Ou então ele vai querer usar 2 atacantes, como ele chegou a fazer também com o Henrique, né? Isso. Ele chegou a fazer essa dupla, é uma opção para ele também. Mas aí passa a ter o Everaldo, passa a ter o Mateuzinho, que são jogadores de outra característica, de velocidade. Então, o bom para o Wagner Mancini é que ele ganha opções táticas, ganha opções técnicas também, porque são jogadores importantes. E aí ele pode, de acordo com o adversário, trabalhar essas possibilidades no América, né? De repente jogar com 2 caras de mais velocidade e o Wellington Paulista ou o Aloysio, ou fazer uma dupla de ataque. Agora ele pode fazer isso, ele não estava podendo fazer tanto. Ou quando fazia, contava com jogadores de menor qualidade. Então agora o Wagner Mancini começa a poder montar esse time e vai ter uma condição boa para enfrentar o Cuiabá no Independência. E ainda tem o Paulinho Boia, que vai demorar um pouco mais. O Galante, importante. Um elenco forte do América, que sofreu muito nessas competições emendadas, né? Então agora é foco total no Brasileiro. A América tem condição de, quem sabe, até repetir aquela excelente campanha do ano passado. Se o Atlético passa uma dificuldade com o DM e tem um elenco que é muito melhor do que o América, com todo respeito, o América tem que ter um cuidado todo especial nos seus jogadores, porque ele tem um elenco bom, mas não dá para ficar perdendo quase um time inteiro, como foi, né? E a gente viu como isso repercutiu na Libertadores, né? Ele tendo que colocar alguns garotos ali para jogar. O Paulinho Boia é um jogador que estava encaixando com a velocidade, né? Aí você perde um jogador como esse, e aí você às vezes não encontra logo de imediato ali no seu elenco um jogador que pode suprir aquela necessidade. Aí o treinador tem que parar, bolar outro esquema tático para encaixar. Perde tempo, é um jogo atrás do outro e uma sequência de jogos muito grandes. Mas agora a gente fica, pelo menos, otimista, porque o América vem do resultado muito importante, cara. Você empatar com o Corinthians lá em São Paulo e estando na frente por quase o jogo todo, né? Ganha-se uma força maior.
Então, eu acho que a sequência de jogos aí vai ser importante, essa vitória contra o Cuiabá. Pega mais confiança o elenco do América. Os jogadores, eu acho que já entenderam o que o Wagner Mancini quer. É um treinador que ele parece que encaixou no América desde a outra passagem, né? Ele chegou aqui de uma hora para outra, ele já deu uma consertada. Você vê o América um time competitivo. Eu acho que é difícil a gente falar assim, pô, o América vai lutar para não cair. Eu não vejo isso. Eu acho que o América vai lutar para ficar no meio da tabela ali, mas eu não vejo esse perigo, como a gente viu nos outros anos de sobe e desce, aí vai remontar o time, não. Eu acho que a ideologia do América mudou e o treinador, eu acho que conhece bem esse elenco. Então, dá uma ajustada aí, ter alguns cuidados, porque perder jogador nesse momento agora é complicado. E o América tem eu acho que o elenco ali na conta do chá. E quando todo mundo voltar, aí, André, vai ter bons reforços aí. Ô, Valuza, a gente está falando de departamento médico, o artilheiro do Cruzeiro no ano, com 14 gols, o Edu, ficou no trabalho interno ali, é dúvida. Em compensação, foi falado aqui, o Cruzeiro ganha o Danielzinho. Então, fica essa dúvida aí, preocupa, Rafa Silva pode suprir, né? Também pode jogar. O Rafa Silva ficou de fora exatamente por conta desta condição, né? Um jogador que foi o último, né? Dos 44 atletas utilizados pelo técnico Paulo Pessolano até aqui, nesses 27 jogos da temporada, ele foi o último atleta a ser utilizado. Foi muito bem naquela partida contra o Sampaio Corrêa, ficou de fora contra o Criciúma. O Daniel Júnior resolveu a situação dele, contrato renovado até dezembro de 2025, voltou a treinar com o elenco profissional. E o Edu, eu acho que, preocupa, mas já há um bom sinal de que ele não está entregue ao departamento médico nem à fisioterapia. Ele fez um trabalho físico à parte, ele não treinou hoje com todo o elenco do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Então, eu acho que é uma chance bem significativa ainda deste atleta figurar dentre aqueles que estarão disponíveis, né, para a partida da próxima sexta-feira contra o Operário, um jogo também, jogar no Paraná, ali até como chamou a atenção o Breno Galante quando falava ainda a respeito do Criciúma, ali, aquela região, o clima é realmente muito hostil, mas hostil dentro, obviamente, falando do aspecto esportivo, né? O torcedor realmente abraça aquela partida como se fosse a última partida que a equipe fosse realizar dentro de casa e precisasse vencer a qualquer custo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e aí na volta a gente vai falar dessa Liga Brasileira, a Libra. Divisão de direitos, receitas, assunto interessante para a gente discutir. Corre lá para o YouTube nesse intervalo que a gente vai falar de janela, hein? Quem pode vir para os times mineiros. Então não saia daí, daqui a 4 minutinhos a gente está de volta. Estamos no YouTube, então. Eu queria falar sobre isso, ô Valu. Janela, abre no 18 de julho. 18 de julho. Você acha que o Cruzeiro vai buscar reforços? Quais posições? Qual tipo de reforço? O que você está esperando para essa janela? Eu espero o seguinte, o Cruzeiro ele deve ir buscar, no máximo, 3 a 4 atletas, se muito. E dentro dessa perspectiva, eu, pelo menos, não espero que até hoje, acho que uma parte menor da torcida espera, no sentido de... o Cruzeiro tinha gente falando aí na internet até 2 meses atrás em Everton Ribeiro, jogador titular no Flamengo, por exemplo. Então, eu não acredito que vai haver a desconstrução do modelo de gestão que está implementado desde dezembro. Eu realmente não consigo entender dessa forma. Então, acho que alguns jogadores que hoje no elenco perderam a utilidade, e não é no sentido de que não servem para o Cruzeiro, no sentido de que acho que o Cruzeiro, às vezes o torcedor até fala, esse aí tem que dispensar. Gente, isso não vai acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro não vive aquele momento de dispensa 5, contrata 6, dispensa 3, traz 7. Não. Então eu acho que assim, 3 jogadores ou 4 irão deixar o elenco, porque realmente não estão sendo utilizados hoje no momento. E mais ou menos também ali, acho que o Cruzeiro vai atrás de um lateral direito, acho que o Cruzeiro vai atrás de mais um atacante de velocidade e acho que o Cruzeiro vai atrás de mais um jogador com características criativas no meio campo. Eu acho que é o máximo que o Cruzeiro vai fazer. Você acha que zagueiro não? Porque tá jogando com 3, né? Em alguns momentos tá faltando. Eu penso que não. E porque ainda tem até a situação do garoto Pedro, o Pedrão, né? Que foi relacionado. E o Paulo Pessolano, ele já mostrou à medida do tempo que também está olhando para a base do Cruzeiro. Utilizou já vários jogadores. E eu acho que, no momento, ele está devidamente satisfeito com o que ele tem ali no setor defensivo.
E o Atlético, Alexandre, você acha que já vem o pavor? A gente já está sabendo, já está até aqui em BH. Mas além dele, pode ter saída, pode ter chegada? O que você espera dessa janela? Eu acho que aí a questão do Atlético são as saídas, possíveis saídas, né? O mercado da Europa vai abrir e é a principal janela deles, né? Que é o início de temporada lá. Alguns jogadores podem sofrer um assédio, sim. O Zarate, principalmente, é um dos principais ativos do Atlético. O Arana também pode receber alguma proposta, está sendo convocado. O Alan está fazendo um baita campeonato, uma baita temporada. Não tem notícia de nada muito oficial ainda, mas são jogadores que podem sim receber proposta. Acho que movimentação de chegada vai ser mais no sentido de substituição, de repor caso perca. Até porque o Rodrigo Caetano tem falado, né, que o Atlético não está dispondo de muita verba para contratação. Ele deu a entender em entrevistas recentes, né, que o Atlético procuraria jogadores nesse perfil, igual trouxe o Ademir, igual trouxe o Pavon, o próprio Otávio, né? Que são jogadores com possibilidade de você assinar pré-contrato, de você contratar sem custo, o clube está liberando, alguma coisa assim. Acho que para comprar mesmo ali, a não ser que seja uma oportunidade espetacular e às vezes o Menin entra na jogada, alguém vai e ajuda, acho que o Atlético não faz grandes movimentações, não. Galante, rapidamente está na reta final aqui. Quem que você acha que o Atlético pode perder? Quem é o maior risco? Eu acho que o maior risco é perder o Igor Rabelo, São Paulo. Para mim é o maior risco. É verdade. E os outros jogadores, se perder, eu acho que não perde nessa janela. O Atlético faz um bem bolado e pode vender agora, mas entrega só no final do ano para acabar. Vai acontecer. E eu espero que seja da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada possível, para fortalecer todos os clubes, né? Eu tenho entendido que o Flamengo e o Corinthians estão bem dispostos a ceder, né? Eles estão liderando um pouco aí essa galera toda. Palmeiras também, o São Paulo, o Santos, enfim... o Botafogo, tá todo mundo querendo ceder alguma coisa para que a maior discussão nesse momento da Libra é a divisão dos direitos de televisão, né? Se vai ser 50% dividido igualmente para todas as equipes, 25% por performance e 25% por audiência, né? Pay-per-view, enfim, tem alguns critérios aí para fazer essa divisão. Parece que a proposta agora é de 40, 30, 30, 40, 30, 30, e não sei... Que me parece muito mais lógico, viu, Ronaldo? Não sei sua opinião. A minha opinião é que 50% dividido igualmente para todos, ele é muito mais equilibrado do que 40, 30, 30. Porque você dá muito mais possibilidade para os times menores. Acho que é legal explicar essa história de 40, 30, 30, 50, 25, 25. O 50, 25, 25 é igual na Premier League na Inglaterra. 50% de acordo com 50% dividido igual, todo mundo recebe mesmo tanto. E aí 25% desempenho, ficou em primeiro, X, ficou em segundo, um pouco menos, terceiro, assim por diante. E os últimos 25%, número de pacotes, audiência, 40, 30, 30, aumentaria essa variável por número de pacotes de audiência. O que você acha, Galante? Melhor modelo? Você acha que isso pode avançar? Cara, eu acho que os clubes estão tendo uma grande oportunidade de entrarem num consenso para poder administrarem sua própria vida. E aí, claro, se eles pensarem num todo, só particularmente na sua situação, eles não vão chegar a nenhum consenso. Eles vão ter que abrir mão ali ou outra. Por exemplo, um América e outros clubes do América. Se ele for ficar preocupado com a situação de engajamento, de pacote, tudo, querendo cada vez mais, não vai sair do lugar, porque ele não vai ter o mesmo repercussão do que um Flamengo, do que um Atlético, do que um Cruzeiro. Então eu acho que nesse momento, cara, eles têm que tentar achar o que é melhor para o futebol brasileiro. É difícil a gente pedir que o clube faça isso, né? Mas ele pensar no futuro, na projeção, ele entender que ele pode perder agora para ganhar lá no futuro.
porque vai ter um maior retorno financeiro, com estádios com maior utilização, com algumas publicidades pagando mais pelo evento, tudo mais, vai passar para eles mais grana. Então eu acho que a questão dos detalhes ali, dessa situação de percentual, acho que no final das contas, cara, eles vão resolver. Porque eles não podem perder a oportunidade de ter o controle do futebol nas suas mãos por conta de 5% aqui, 10% ali. Vai chegar uma hora que alguém vai bater na mesa e falar, gente, pelo amor de Deus, vocês querem voltar para o que era antes? Porque o Clube dos 13 não deu, né? Você lembra, em 87. Tentaram fazer e, de repente, pum, guerra política, voltou tudo ao que era antes até hoje. Então, cara, eu acho que é questão de detalhezinho. Eu acho que a coisa vai rolar. Acho que pega muito aqui no Brasil, André, é justamente a dificuldade financeira que os clubes aqui têm, né? Então, cada milhão a mais que você consegue receber faz muita diferença na hora do fechamento ali, né? Mas o exemplo da Premier League, ele é perfeito, porque não à toa a Premier League é considerada a liga mais equilibrada do mundo, né? Justamente porque os clubes conseguem ter condição de também se organizar melhor, de fazer boas contratações, de segurar jogador. Lá é muito difícil você tirar jogador, né? Você vai fazer uma contratação, um clube maior vai tentar tirar do menor, o valor ainda assim é alto porque o clube pequeno tem poder de barganha. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito difícil isso acontecer, né? E mesmo com todo o equilíbrio que tem lá, você vê que os clubes pequenos também não toda hora batem campeão, não chegam lá em cima, não brigam tanto. Então, é realmente a diminuição de um abismo, mas que ainda assim permite que os clubes grandes tenham mais condições técnicas, porque eles vão receber mais também, já têm elencos melhores, já têm condições melhores de disputa, e isso acaba se mantendo um pouco. Então é realmente um equilíbrio. Vamos embora, pessoal, agradecendo demais o Breno Galante, Alexandre Dolabella, Thiago Valu, valeu demais, galera. Para você aí de casa, muito obrigado pela audiência, pela compreensão. Estamos de volta amanhã para falar muito mais sobre o futebol mineiro. Um grande abraço. Aqui.